Aqui estamos para dar sequência a nosso estudo do livro Loucura sobre o Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico escrito pelo Dr. Bezerra de Menezes. Continuação do capítulo 2 em sua quarta parte. As novas relações que aqui nos foram dadas, conhecer e apreciar, determinaram o desabrochamento de algumas das quais nos são agora familiares e que julgamos serem propriedade do nosso espírito, como julgamos que esse foi criado para esta vida. A criação não é somente o que cai na órbita da nossa acanhada percepção atual, fraca amostra da infinita grandeza da obra do Criador. Deus, pois, vai apresentando aos espíritos, na medida do seu progresso, as variabilíssimas faces do maravilhoso conjunto que pode ser por ele apreciadas e conjuntamente lhes vai permitindo pôr em atividade os precisos instrumentos até então latentes. E, quando tiverem olhos para suportar mais intensa luz, ser-lhe-á então o que então apresentado, o arque sublime fecho do soberano edifício, para o que lhe serão despertadas as mais requintadas faculdades, ocultas em seu seio. Então, o ser humano terrestre, o que na terra foi desprezível escravo ou repelido selvagem, terá debaixo dos pés os orbes e ao alcance da sua vista o infinito. Então, o que foi uma larva humana, tábua rasa de sentimentos morais e de concepções intelectuais, aparecerá nas asas dos ventos aos que ainda se arrastarem pelo lodo dos mundos atrasados, como anjo do Senhor. Não são estes, os anjos, criação especial, como ensinam, mas sim espíritos humanos que passaram pelo cadinho da purificação e que se elevaram para darem glória ao Pai. Assim como o anjo é um espírito purificado, assim o demônio é o espírito ainda impuro, que se repasto no mal, que corre a todo ponto para fazê-lo por simples gosto ou por vingança de passadas ofensas. Não vemos na terra seres humanos assim procederem? Pois bem, esses tais, quando deixam o corpo, fazem como espíritos o que faziam como homens. A bondade ou a maldade não é do corpo, é do espírito. E pois o espírito do ser humano, do homem, bom homem ou mulher, leva para o espaço sua bondade, e o homem mau e a mulher má leva a sua maldade. Um e outro se dão, pois, muito naturalmente, como espíritos, as práticas que tiveram como seres humanos. E daí está o anjo, que os assiste para o bem, e aí está o demônio, que os faz para todo o mal. Os espíritos apresentam-se aos nossos olhos com a forma material que tiveram em vida. De tal fato, não é lícito duvidar, sendo atestado universalmente pelos que têm tido aparições de além-túmulo, pelos médiuns videntes e por experiências científicas, como a do venerando sábio William Crookes. Como explicar-se tão estranho fenômeno? Será a própria alma que toma aquela forma? Ou cerca-se ela de algum elemento material que lhe permite revestir-se um corpo acidental? Permito o leitor que suspendamos aqui o estudo cosmogônico com o que temos ocupado e que tratemos séria e detidamente desta questão que encerra o principal elemento do nosso problema, a loucura sob novo prisma. Depois dela voltaremos ao assunto, à parte da cosmogônia, que tratávamos no que entende com aquele problema, verdadeira surpresa para a ciência. Julgamos ter provado a existência da alma imortal, consciente da sua personalidade, sendo a alma uma substância imaterial, pois é indecomponível, como se apresenta sobre a forma material de um corpo? E antes de tudo, como é que o imaterial pode ligar-se e funcionar harmonicamente com o material, o corpo? Tomar a alma a forma material do corpo não é mais estranhável do que unir-se a este durante a vida, tendo os dois perfeita correlação nos atos humanos, ao ponto de ser difícil discriminar no ser humano a parte com que concorrem para a vida comum.
Conhecemos, pois, pelo estudo desse modo incompreensível de correspondência entre a alma e o corpo, para depois estudarmos o fenômeno da aparição sob a forma corpórea. A questão da união da alma com o corpo tem ocupado os maiores espíritos do mundo, desde que Sócrates lançou os ventos do Noste te ipsum, me perdoem o meu mau latim. Descartes explicou-a pelas causas ocasionais. A alma e o corpo, completamente estranhos um ao outro, tendo cada uma sua esfera de ação, seguem no curso das duas linhas paralelas. Deus modifica a alma na razão dos movimentos do corpo e dá movimento ao corpo na razão das volições da alma. Cada um dos dois é, portanto, não causa, mas ocasião dos fenômenos manifestados no outro. Esta explicação obscurece, em vez de esclarecer. Por ela, o ser humano é uma dualidade de indivíduos distintos que vivem em comum, prestando-se cada um ao serviço do outro. Ninguém, entretanto, desconhece que a alma impera sobre o corpo, embora exerça este sobre ela manifesta influência. As causas ocasionais caem e cairão por si mesmas. Não resistem, não resistirão a um exame sério. Leibniz deu quase a mesma explicação. O corpo e a alma agem separadamente, mas há entre eles laços de comunicação que fazem com que as modificações operadas num se transmitam ao outro. São como dois relógios acertados um pelo outro, de modo que dão sempre o mesmo tempo, as mesmas horas. E este sistema chama-se harmonia pré-estabelecida. A teoria de Leibniz, igual no fundo à de Descartes, participa da fragilidade desta autonomia de ambos os elementos constituídos do ser humano. Euler resolveu a questão pela questão. Sua teoria do influxo físico, isto é, da ação direta da alma sobre o corpo e do corpo sobre a alma, nada mais é do que o próprio problema a resolver e, por conseguinte, dispensa qualquer análise. Coolidge concebeu a ideia de uma substância intermediária ao corpo e à alma, participante da natureza de um e de outra. É o mediador plástico. O mediador plástico recebe, por sua natureza material, as impressões do corpo, que transmite à alma, por sua natureza imaterial, e vice-versa. Coolidge teve a intuição da verdade. Intuição da verdade. Tudo no universo procede do elemento ou fluido cósmico, fluido universal. Este fluido, mais ou menos condensado, produz as diversas espécies de seres da criação. Os corpos pesados, os imponderáveis, os essencializados, os espíritos. O espírito e o corpo têm, pois, a mesma origem. E se os extremos da escala dos seres não se podem ligar diretamente, podem fazê-lo por intermédio de um terceiro, que se lhes aproxime em composição ou natureza. Assim, o espírito não se liga diretamente ao corpo, mas pode ligar-se, por exemplo, a um imponderável ou essencializado com o qual o corpo não seja incompatível. Efetivamente, se a matéria da luz já tem muito da natureza espiritual, sem deixar de ser da ordem material, como o corpo, quanto mais se tornarmos um corpo de matéria radiante ou do quarto estado. Se, pois, considerarmos o mediador plástico de Coolidge de natureza fluídica, quer dizer semimaterial e semi-espiritual, teremos muito razoavelmente um meio de comunicação entre a alma e o corpo. Nem outra coisa é o que a ciência espírita designa com o nome de perispírito. O perispírito, ou o corpo astral de todas as vidas, de que Moisés fez o terceiro elemento do ser humano, é o invólucro fluídico do espírito em sua peregrinação pelos mundos materiais, até que se tenha elevado, por seu progresso, à altíssima posição de puro espírito, espírito sem mais revestimento. O espírito, para viver em um mundo material, precisa daquele intermediário, mais denso ou mais rarefeito, segundo o mundo é mais ou menos atrasado, e, por conseguinte, o corpo que aí tem de tomar é mais ou menos material. O perispírito, pois, de um espírito começa muito denso e vai se rarefazendo à razão do progresso do espírito e dos mundos por onde ele passa, tudo em perfeita relação,
espírito, perispírito, corpo e mundo. Na Terra, o espírito que vem encarnar já tem seu perispírito menos denso do que foi no mundo mais atrasado. E mesmo na Terra, os espíritos que mais progresso têm realizado influem, por isso, sobre o perispírito, fazendo que ele, no que permitam as condições do planeta, se rarefaça. O próprio corpo também experimenta aquela influência. Pelo perispírito ou mediador, o espírito põe-se em relação com o corpo, como melhor se compreenderá pela seguinte figura. Tome-se um vaso dividido em duas capacidades, por uma membrana orgânica. Encham-se os dois compartimentos de líquidos cujas densidades sejam, num de grau de Baumé e no outro de 10 graus no mesmo aerômetro. O Bezerra pensa que a gente é químico, mas vamos tentar entender. Apesar de tão diferentes em densidade, e apesar da membrana intermediária, no fim de certo tempo, será estabelecido o perfeito equilíbrio entre a densidade dos dois líquidos. E a comparação não é perfeita, mas dá a ideia do fenômeno físico da ação e reação do espírito sobre o corpo e vice-versa. Mediante o perispírito. Este recebe pelo sistema nervoso sensitivo todas as impressões do corpo e, como um espelho, reflete-as. O espírito, ou seja, a alma, toma por tal arte, conhecimento delas e imprime no perispírito suas volições, que são transmitidas ao corpo mediante o concurso dos nervos motores. O cérebro, de onde decorrem os dois sistemas de nervos, é a grande pilha que segrega o fluido nervoso, de que os fios de cada sistema são simples canais condutores, e é por isso que o cérebro é constituído de duas substâncias, a branca e a cinzenta, das quais uma agrega o fluido sensível e a outra o sensível motor. Assim, por exemplo, se um mosquito nos pica, a impressão é levada ao cérebro pelos nervos sensíveis ou do sentimento, e ali gravada no perispírito, que é ligado a todas as moléculas do corpo, e no perispírito da alma toma dela conhecimento e sente a dor. Sentindo-a, procura remover a causa. Dá-lhe um tapa e mata o mosquito, não é, meus amigos? Esta resolução traduz em movimento imposto ao corpo pelo espírito, mediante o perispírito que transmite ao cérebro, o qual, sempre pela força da vontade anímica, põe em ação os nervos motores necessários à ação de remover, suponhamos, o braço para matar ou afugentar o mosquito. O perispírito, portanto, é quem transmite à alma as impressões do corpo, concentradas no cérebro, e é quem transmite ao corpo as volições da alma, pela impulsão dada ao cérebro como centro do sistema nervoso. O corpo é simples meio de pôr a alma em relação com o mundo externo, ligando-se-lhe pelo perispírito. A alma é o que sente, que recebe, que quer, segundo as impressões que recebe do exterior. E mesmo independentemente delas, pois também recebe impressões morais e tem ideias e pensamentos sem a intervenção dos sentidos corporais. E, portanto, é assim que, separada do corpo pela morte ou simples desprendimentos, ela exercita todas as funções psíquicas que exercia quando ligada ao corpo. Possui e exercita a inteligência e a razão, a sensibilidade, não mais física apenas, a vontade, a memória, a consciência, e tudo isso em grau superior, não sendo mais tolhida pelas prisões carnais. Logo, os fenômenos intelectuais e morais que se manifestam no correr da vida corpórea são devidos às faculdades anímicas e não às propriedades do corpo. Logo, a função do corpo em geral e dos seus órgãos, em particular, é de simples aparelho ou instrumento da alma, pois cessa desde que essa se retire. Entretanto, embora o corpo não dê nem tire à alma influência alguma, influi poderosamente como instrumento bem ou mal aparelhado, são ou doentio, sobre o desempenho das funções anímicas. E esta é a melhor prova de ser ele puro instrumento, pois o melhor artista não conseguirá fazer obra digna do seu talento se não dispuser de instrumentos aperfeiçoados. Isso responde aos que argumentam com a coincidência de pobreza intelectual nos que têm cérebro pouco desenvolvido. Os idiotas de nascença oferecem-nos
o melhor exemplo da influência do corpo sobre a alma como seu instrumento. O idiota não é um espírito privado de inteligência que Deus cria a todos em identidade de condições e a todos dá os mesmos meios para desenvolverem sua perfectibilidade. O idiotismo ou ausência de manifestações inteligentes não é, portanto, condição original de um espírito, mas sim resultado da incapacidade do instrumento de que dispõe. O idiotismo é um meio de expiação pela contenção do espírito inteligente, vendo-se nivelado no juízo do mundo ao irracional. E para fazer tal expiação, para não poder manifestar sua inteligência, porventura luminosíssima, qual o meio? O meio não pode ser senão o que lhe der um corpo, um instrumento completamente incapaz. O espírito pode ser rico de saber, mas os órgãos materiais, o corpo pelos quais se manifestam as luzes do saber espiritual, não têm a capacidade suficiente, são órgãos de animal revestido de ser racional. Aí está, em sua completa expressão, o exemplo vivo da dependência da alma em relação ao corpo, exemplo que se traduz por esse apotegma. A alma tem o corpo de que precisa para a missão da sua vida terrena. Aqui exemplificando, meus amigos, uma pessoa que tem errado em vidas passadas com qualquer do seu aparato físico, Jesus não disse: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e entra na vida sem ele, e não peques mais? Jesus disse isso. Então, se a nossa inteligência foi motivo de queda na vida anterior, nesta vida a gente vem com menos capacidade intelectual para não errar novamente. Bezerra deixou bem claro tudo isso. Mas vamos continuar. Pode o espírito fazer menos do que lhe permite o aparelho que lhe foi dado? E pode bem raro fazer mais, vencendo a natural resistência desse aparelho. Isso por obra de sua vontade. O essencial, porém, é saber-se que, se a alma manifesta perfeitamente seus dotes, quando livre do corpo, não o pode fazer do mesmo modo quando está presa a este. O perispírito não lhe falta em qualquer ocasião, mesmo no caso de idiotismo. Mas de que serve se o corpo pode ser tal que nem transmita bem as impressões externas, nem possa bem receber as volições da alma? O perispírito nunca lhe falta, dissemos, e para dissipar toda dúvida que possa inquinar as deduções dessa proposição, vamos tirar. Precisamos demonstrar que ela encerra um princípio verdadeiro. A prova mais positiva da existência do perispírito na união do corpo com a alma é a bicorporiedade. A bicorporiedade é faculdade ou dom que tem certos indivíduos de se apresentarem ao mesmo tempo em dois lugares distintos. Esse fenômeno, que ainda provoca riso ao var em muita gente, é evidentemente devido ao desdobramento momentâneo dos elementos constitutivos do ser humano, o corpo e a alma. E não podia deixar de ser isso, porque o corpo não pode desladar-se num momento a grande distância, nem mesmo que se admitisse este impossível, poderia estar ao mesmo tempo em dois lugares. O fato, pois, só pode ser explicado pela permanência do corpo no lugar em que está materialmente e pelo desprendimento do espírito, que pode ir manifestar-se em outro lugar. Já não se impugna o fenômeno do desprendimento, pois já é hoje conquista da ciência, colhida pelo hipnotismo, pelo sonambulismo. Se, pois, a alma pode desprender-se do corpo, e se já sabemos que ela se apresenta com a forma corporal, que dúvida pode haver se a bicorporiedade, um desdobramento, os dois elementos corpo e alma? A questão é saber como o espírito desprendido do corpo pode tomar a forma deste e como, deixando-o, embora temporariamente, não determina a morte. Meus amigos, farei aqui ainda uma inclusão. Esse espírito, se dotado de competência, ele pode ficar material. Busquem a história, os casos
do nosso amigo Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um farmacêutico que viveu em Matão, se eu não me engano, que ele dava aula para crianças e, por ser farmacêutico, dava assistência. Naquele tempo, o farmacêutico fazia tudo, era quase um médico. Então, ele estava dando aula para as crianças, ele dizia a elas: eu vou atender uma pessoa no sítio tal. Ele baixava a cabeça, as crianças já sabiam, ficavam quietinhas. Ele ia naquele lugar, dava o atendimento e voltava. Está registrado, para quem quiser consultar. Numa oportunidade dessa, ele foi a esse lugar, materializou-se e atendeu a um parto. Ele fez o parto de uma criança e voltou. O espírito dele voltou ao corpo. Levantou-se e disse para as crianças: o senhor fulano de tal já vai chegar. Eu estive na casa dele. Quando esse homem chegou, bateu a porta da classe, ele entrou. Eurípides Barçanufo disse a ele: pode voltar para casa, você já tem um menino, sua esposa teve um bebê. O homem disse: é impossível, por não encontrei o senhor na estrada. Eu quero que o senhor vá comigo, porque a minha esposa vai dar à luz. Eurípides foi. Quando ele estava chegando na casa, a esposa disse: o senhor voltou aqui, está tudo bem. O senhor já fez, o bebê já está aqui. Ou seja, essa mulher viu Eurípides. Ele pegou essa criança, ele tratou como se estivesse em corpo físico presente. Como explicar? Busquem que vocês vão encontrar. Bicorporeidade com materialização. Ele tinha tanto ectoplasma capaz de se materializar. Vamos estudar, meus amigos, porque o saber liberta. Por hoje ficamos por aqui, aguardo vocês na continuidade do nosso estudo.